Fala, meus amigos do Autorodagem, como é que nós estamos? Tudo bem aí? Espero que sim. Vou falar aqui de Na verdade, eu responder aqui, dar minha opinião de um assunto que estão falando nesses últimos dias nos clubes do Jetta aí no Facebook. Eu queria opinar. E, na verdade, concordar, né? O título do vídeo ele é bem explicativo. Só que eu queria colocar meus pontos, né? Do porquê que o carro tá... Porquê que os Jettas, né? Os Jettas de uma forma geral, né? Seja MK5 com motor 2.5, seja os MK6, né? Tanto o turbo quanto o aspirado. E na verdade falar o porquê que eles estão virando bomba, né? Por que a imagem do carro, na verdade, está sendo tão manchada, né? E na verdade dar meu contraponto, né? Eu sou uma pessoa que está no terceiro modelo de Jetta. Eu acompanho tudo desse modelo há mais de, acho que 10 anos eu acompanho. Tudo de lançamento, tudo de revenda. Participei muito de encontro desses carros. Hoje não vou mais e vou falar por quê. Mas na verdade eu queria dar uma visão para quem não tem esse carro e está pensando em adquirir e tem essa mentalidade, né? Sim, pessoal, acho que o carro ele tá virando bomba. Acho que a imagem do carro tá cada dia mais manchada, mais depreciada. É um carro que tá ficando cada vez mais difícil de revender. Falo isso por experiência própria e falo isso porque eu já tive outros concorrentes. Mas eu acho que é muito uma questão de dono, né? Os carros eles estão ficando cada vez mais negligenciados nas mãos dos donos. Quer uma prova disso? Entra no clube do Corolla, do Facebook, que eu participo, e entra no clube do Jetta. Especialmente do clube da Jetta Variant, que é um exemplo aqui que eu tô dando, e até dos MK6. A maior parte dos posts é tudo de gente que tá fuçando no carro, mapeando, fazendo stage, tal pipe, que eu não tenho nada contra. Uma outra parte dos posts é a gente vendendo o carro, que é natural, normal. E outra parte das pessoas é a gente vendendo, desmanchando o carro, né? O que isso significa, né? Que o carro ele não tá vivendo, né? Os carros eles estão acabando mais rápidos, né? E enquanto que no Corolla você só vê gente falando de manutenção, trocando ideia, né? É uma outra pegada. E os encontros é a mesma coisa. Encontro de Jetta você só via gente falando de como fuçar mais no carro, como que fazer o Stage 2, preparador, onde que ia. E tudo bem, né? O carro é de cada um, mas eu acho que aqui tem um ponto muito importante que é você ser sincero, né, na hora de vender, né? O que eu vejo de gente no clube do Jetta que faz esses tipos de alteração no carro, né, e depois vende como se fosse imaculado é brincadeira, né? E muitas vezes passa o carro com algum defeito, com alguma coisa que não resolveu justamente em função dessas modificações. E aí a pessoa que vai pegar o carro pega o carro já com a bomba estourando na mão da pessoa, e aí o carro fica com a fama de bomba, né? Sendo que não é bem verdade, né? É um carro que tem uma construção muito boa. Acho que se a gente for comparar com os concorrentes, não tem nada igual. Esse mesmo é um exemplo. Ele tem 6 airbags, tem aquecimento de banco, na versão completa, ajuste elétrico do banco, lombar, ar dual zonas, teto solar, xenon. É um carro muito completo. Coisa que nenhum dos concorrentes tinha na época. O Corolla eu acho que só tinha 4 airbags na versão topo nesse mesmo ano, né? E não tinha controle de tração, não tinha controle de estabilidade. Então, como projeto, não é o projeto em si que deixou esses carros bombas, né? Eu acho que é muito em função do dono. Então, eu acho assim, se você está pensando em comprar um Jetta, eu te falaria muito cuidado, né? Por todas as outras coisas que a gente já vem comentando no canal, né? Fiz alguns vídeos falando de vistoria, de o que você olhar na hora de comprar um Jetta. Mas dá uma navegada nos grupos quando você estiver vendo um carro para comprar, porque muitas vezes, principalmente nos Jettas Turbo, né? Nos TSI 2.0 especificamente, e nas Variant você vê muita gente. Na Variant eu via muita gente rebaixando o carro, colocando rodão. E isso, gente, pra quem, dependendo do lugar que você mora, é horrível pro carro, né? Você causa trinca no monobloco, você causa às vezes trinca nas caixas de ar, né? Que o carro não foi feito pra isso, né? Toda a parte de baixo do assoalho fica ralada, parte de escapamento você vai começar a ter problema, enfim. Mas o que eu queria dizer olha, né, se você, por exemplo, enquanto eu estava vendo a Variant, eu dava uma olhada no grupo para ver se eu encontrava esses carros anunciados no grupo e para ver justamente se eu tinha posts anteriores dos donos, né? Então,
Tenta fazer isso. Pro Jetta Turbo, mesmíssima coisa. Olha o grupo, né? O Jetta Turbo foi até engraçado que ao longo dessa semana, eu acho que quem vai saber ver a data de gravação do vídeo e dar uma olhada no clube vai saber do que eu tô falando. Mas teve nessa semana um caso curioso que só exemplifica o que eu tô falando. Que era um Jetta TSI, que em teoria era um achado, estava anunciado nesses classificados de Instagram, que só aparece raridade, né? Supostas raridades, né? E era um Jetta 2016, e aí depois foram ver que era um carro de track day, né? Então o carro ele estava sendo anunciado como imaculado, né? Com as rodas originais, vidros originais, sabe, nada, nenhuma colisão. Nossa, que coisa linda, né? Sendo que aí depois foram ver que era um carro de um piloto de marcas, aí nem vou falar, né? Era um carro de um piloto e que era um carro, ele era todo fuçado. Ele tinha sido todo preparado. E aí para vender eles desmontaram o carro, voltaram ao carro que era original. Devem ter vendido as peças, não sei o que fizeram. Mas o ponto é que isso acontece muito. Esse é um exemplo de muitos carros que acontece, só que acontece com outros problemas. Esse mesmo é um exemplo. Era um carro que ele não tinha histórico de manutenção nenhum, né? Então, por consequência, não tinha as velas trocadas, bobinas, pneus estavam ruins, pastilha de freio estava ruim. Então, eu não estou dizendo que é o caso desse piloto, né? Mas o que eu estou dizendo é que acontece muitas vezes do dono fuçar, né? Fazer o que quer com o carro, que é o direito dele, mas depois vender como se nada tivesse acontecido, né? E isso também para a parte mecânica, né? O cara, às vezes, ele tem dinheiro para comprar o carro, mas ele não tem dinheiro para manter o carro, né? Eu vou fazer um vídeo no canal em breve que eu mostro quanto que eu gastei em 6 meses. E não é manutenção de carro de 57 mil que é o preço dele, é manutenção de carro de 100 mil reais. E isso o pessoal não faz, sabe? Então o carro ele tá virando bomba, por mão de obra. Muitos mecânicos são mecânicos de scanner, então eles fazem diagnósticos baseados em scanners, não fazem em estudos, né? Não tem, às vezes, nem ferramentaria. Tem oficina que não tem nem a ferramenta para trocar o kit de corrente, né? Para você deixar o motor faseado ali bonitinho. Parte que os carros também estão virando bomba pelos donos, né? Então, um dono que não tem dinheiro para manutenção, ou tem dinheiro só para colocar uma roda, uma suspensão, mas na hora que estoura um problema ele passa o carro para frente com defeito e tenta mascarar ao máximo. E pela questão de reposição de peças, é um carro que eu acho que nisso o Corolla ele foi muito bem, né? Você tem uma cadeia de suprimentos muito mais estável, fornecedores mais estáveis, o carro que foi produzido no Brasil, o índice de nacionalização de peças muito alto, enquanto que o Jetta dessa geração não, né? Aliás, de todas as gerações, né? Foi melhorando há algum tempo que ele foi produzido, né? Foi montado, na verdade, no Brasil, né? Ele não era produzido de fato no Brasil. Mas em função disso você tem peças mais escassas, você tem um custo de transição, né? Porque você, quando o carro é importado, você tem que comprar a peça da matriz, né? Então tem todo esse ponto. E é isso, gente. De novo, não tô falando que o carro é ruim. Eu acho um carro incrível, como eu falei no começo do vídeo. Mas tomem cuidado, tá? Olhem em grupo, olhem... se você vê um carro anunciado no grupo, vê os posts daquela pessoa que anunciou. Muitas vezes você vai encontrar o carro com uma roda maior, você vai encontrar o carro com, se for um turbo, com stage 2, com alguma outra coisa de preparação. E muitas vezes essa pessoa não tem as condições para fazer a preparação do jeito certo, para fazer a manutenção do jeito certo. E aí resulta no carro problemático, né? Que vai dar problema, as pessoas não vão saber mexer e vai ficar um carro abandonado. Beleza? É isso, pessoal. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e deixem um like aqui. Valeu!